Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, estamos mais uma vez iniciando o programa Memórias Médicas Piauiense, que aglutina todos os médicos piauienses que, através da sua própria história de vida, colaboram para a formação desse portfólio, que é a historiografia da medicina, do que a medicina fez no Piauí, principalmente nos últimos anos. Estamos tendo aqui o enorme prazer de receber um dos mais importantes obstetras do nosso estado, com uma história longa, rica no ensino e na formação de novos teresinenses. Ele é protagonista de 20 mil partos em nossas cidades. 20 mil piauienses nasceram na mão desse grande médico. É um prazer, então, recebê-lo aqui, doutor Antônio Nascimento. Prazer é meu. O senhor nasceu aonde mesmo? Nasci em uma denominado Meios, município de Angicaba do Piauí. Uhum. E fez sua formação lá, Fiz aprendeu minha a ler? formação lá, aprendi a ler lá. Terminei o curso primário com idade de 11 anos, 11, 12 anos, que era permitido. E passei um tempo sem estudar, por problema de não poder ir para um local onde tinha um ginásio. Certo. É isso. Então, nessa época, Fiquei só na roça. aprendendo com a natureza. Mas fiquei na roça, trabalhava de roça. Viu? Certo. E depois, com 17 anos, vim para servir o Exército. Servi o Exército e... Já em Teresina, Já em nesse Teresina. caso. Perfeito. Preparei para fazer o exame de admissão ao ginásio, né, que à época existia. Fiz e passei no Colégio Zacarias de Góes. No Liceu Piauiense. Liceu Piauiense. Cursei o ginásio científico, terminando em 1967. Depois fui para Brasília. Brasília tem 2 episódios. Eu fui em Brasília quando era ainda estudante secundarista. Fiz o vestibular em dezembro de 67. Peguei palco, era de se observar isso, porque era um estudante de curso noturno no Liceu Piauiense. Trabalhava de dia para estudar de noite. Certo. E fiquei por lá esse ano de 68. Me preparei e fiz o vestibular lá na UNB. Infelizmente, o vestibular foi anulado 2 provas porque houve vazamento de questões. Das 2 provas de português e de história. Instituto Iguelma do Paraná captou essas provas e deu uma confusão muito grande. A gente queria anular o vestibular, mas o reitor só anulou as 2 provas. E eu vim para cá no fim de dezembro de 78, fiz o vestibular e passei aqui, fiquei por aqui. Para a UFP. Para a UFP. Já pensando na medicina mais uma vez. Já pensando na medicina. O que lhe fez decidir pela medicina? Teve alguma coisa que fez você pensar? Não, eu não sei, é coisa do destino mesmo. Não tinha nada assim de importante para dizer tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Em Meios não tinha médico? Não. Nem em Angical, talvez? Nem em Angical. Tinha médico não regular em Amarante só, que era a cidade mais antiga, né? Próximo lá. Então, esse curso de medicina foi feito aqui em Teresina. E um fato que me vem à memória é que você conheceu o Dr. Onésima, que foi sua primeira esposa, nesse curso. Né? Nesse curso, exatamente. Ela era aluna também desse curso, né? Passou no mesmo vestibular que eu passei. E quando começamos o curso, o primeiro ano de medicina, ainda nessa faculdade aqui, que não era pertencente à Universidade Federal, era uma fundação, né? Depois foi que veio a se colocar junto à universidade. E no segundo ano nós começamos a namorar. E terminamos o curso no dia 20 de dezembro de 1974 e casamos no dia 29. Assegurando toda a história de vida. Toda né? a história de vida. Muito bem. Eu peço licença para registrar a todos que a doutora Onésima, esposa do doutor Antônio Nascimento, foi uma das neonatologistas mais impactantes na história da medicina do Piauí.
que não está mais entre nós, mas tem todo esse grande legado que a gente vai sempre recordar disso. Com certeza. Quando o senhor terminou o curso e foi fazer residência, já foi em obstetrícia, passou? Foi em obstetrícia E e onde ela foi? foi em neonatologia. Os dois juntos. Os dois juntos. Aí fizeram a residência onde? No Hospital das Forças Armadas, em Brasília, Distrito Federal. Beleza. Como é que se procedeu isso? Foram fazer a residência? Vamos fazer a residência sob os auspícios, vamos se dizer, do professor Aristides, que era do Hospital das Forças Armadas, né? E ela foi fazer a parte da pediatria, mas direcionado para a neonatologia. Certo. Né? A residência era em pediatria, mas tinha como área de concentração em neonatologia. Uhum. E a minha residência era em obstetrícia, porque ela era separada. Obstetrícia não era misturado com a gineco. E como é aqui na Federal também, né? Mas a gente cursou, então, por 2 anos. Nesse ínterim nasceu o primeiro filho, em 1976. Esse período, dentro da universidade, o senhor morou aonde, aqui em Teresina? Eu morei na Avenida Lindolfo Monteiro. Sim. Quando assim que cheguei. E depois fui morar ali onde é a Quinta Pau d'Arco. Ah, sim. Não teve um período que morou na maternidade? Não. Não. Aí era quando era estudante de medicina. Sim, nesse período. Nesse período, eu morei na maternidade São Vicente, do ano de 1970 até 74. Ah, interessante. E morava dentro da própria maternidade? Morava dentro da própria maternidade. Naturalmente, a obstetrícia passou a fazer parte da sua vida. Com certeza. Isso. Se eu tinha preferências, outras pretensões, deixei de lado, porque essa aí eu já tinha aprendido até por osmose, né? No caso. Como foi esse período de morar dentro da maternidade? Isso é A curioso. gente ficava, morava em repúblicas. Morei em 2 locais, 3 por aí, sempre com Luiz Neto. Luiz Neto do interior também. E surgiu a possibilidade, e um dia a gente conversando, rapaz, vamos falar com o doutor Sulino? Que era o diretor da maternidade. Era o diretor da maternidade. O que o Certo. doutor Sulino pode fazer? E eu disse, muito bom. Aí ele nos cedeu. Agora, uma coisa interessante. O quarto que a gente ficava era um necrotério antigo. E eu, modesta parte, tenho muito medo de alma. Ainda hoje? Mas na época, era a única coisa que sobrava pra gente. Eu sei. Só que a gente foi se entrosando com o pessoal e passamos a dormir no quarto dos médicos. Certo. O quarto dos médicos, lá o quarto que a gente usava só para trocar de roupa, né? Mas a gente dormia no quarto dos médicos. Mesmo porque dava plantão dia sim, dia não. Dia não. Né? Certo. Isso era para pagar a estadia na maternidade. Era uma troca, um aprendizado. Além do mais, o doutor Solino, na infinita bondade dele, me arrumou um emprego de bater os resultados dos exames. Dentro da própria maternidade? Dentro da própria maternidade. Perfeito. Né? Eu fazia isso. E ganhava meu dinheirinho. Certo. E aí, assim, 150 mil reais. Mas devia ser um dinheiro que era importante, né? Importância, claro. Importância muito grande. E essa história ela vai se prosseguindo agora, então vamos para Brasília. Fez a residência, de imediato volta ao Piauí. Porque tinha um compromisso com a maternidade. No caso, a Evangelina Rosa. Mas no caso, a São Vicente. Só que quando a gente voltou, ela já não estava mais lá na São Vicente. Certo. Já estava na Evangelina Rosa. Ok. A gente voltou em dezembro e a maternidade foi inaugurada em julho de 1977. Certo. Perfeito. Para a memória, foi isso. O governo do Alberto Silva. O governo do Alberto Silva, não, é em 74. Não, esse... Né? Isso mesmo, mas o governo já era do Dirceu. Do Dirceu.
Quer dizer, ele deve ter concluído, então. Porque a maternidade foi concluída, foi adquirida no governo Roberto Silva. governo Roberto Silva. Perfeito. E essa é um novo paradigma dentro da assistência obstétrica no Piauí, a chegada da maternidade, né? Quer dizer, o senhor trabalhou lá durante todo o período que a maternidade existiu, praticamente, né? Exato. Nesse período, qual era a sua participação dentro da universidade? Tinha o contato com a UP? Recebeu o internato lá? Recebemos a disciplina de obstetrícia e o internato. Perfeito. Em obstetrícia. Que era dividido. O meio do internato era na ginecologia e o meio do internato na obstetrícia. Na nossa época, que era coordenador de curso, nós também mudamos o tempo de curso, o tempo do estágio, que era um ano só. No início, né? No início, nós botamos para 18 meses e depois saiu para 24, que hoje está praticamente uniformizado 24 meses, de internato nas escolas médicas do Brasil. O senhor tem uma história dentro da gestão do curso de medicina muito grande. Foi coordenador do curso de medicina. Fui coordenador do curso, fui vice-diretor. Interessante que vice-diretor, só para colocar uma coisa, à época era permitido o candidato solto, sem aquela coisa de dizer que você era o diretor e eu era o vice. Eu sei. Então o diretor podia ser o Manel e o vice podia ser o José, que não tivesse a ligação. Certo. E eu, quando fui eleito vice-diretor, foi desse jeito. O diretor era um outro e eu fui o vice, mesmo, sem a vontade dele. Eu não me lembro quem era, mas eu não sei se era o Noé. Não me lembro bem. Mas eu sei que eu era o vice-diretor mais freelance. Eu entrei, não entrei com chapa de batida, que era de vice. Eu sei, entendi. E porque era separado o voto. Votava para diretor e votava para vice. Ok. Era separado. Mas depois você foi diretor também. Aí depois que terminou a vice, eu fui o diretor. Ok. E o meu vice-diretor foi o Paulo Humberto. Eu sou Paulo Humberto Moreira. Muito querido, importante mesmo. Nessa situação desses cargos, também ocupou o cargo de pró-reitor da UFP. Pró-reitor da UFP. Em que situação? Na situação no mandato do Pedro Leopoldino, 2 mandatos dele. Certo. Fiquei 8 anos na Pró-Reitoria de Ações Estudantis e Comunitárias. Perfeito. Nessa casa que tem aí do estudante, fomos nós que fizemos. A época. Beleza. Para vingar o período da sua vida como estudante. Na realidade, demoramos. E em seguida foi vice-reitor. Em seguida fui vice-reitor. Aí já participou com outras ações dentro da universidade. Só não fui reitor porque aconteceu o problema da República dos Doutores. Não podia ser candidato quem não tivesse o título de doutor. E eu não tinha. Isso foi um empecilho para uma série de pessoas que tinham muita colaboração. Exatamente, para mim. Porque eu seria o reitor no lugar do Júnior. Ok. E o Júnior era habilitado tecnicamente, né? Ok. Ele tinha doutorado. Então ele foi o reitor e o senhor o vice dele. Exatamente, o vice. Tem um fato também importante na sua história, não sei se eu estou certo, que foi a chegada da ultrassonografia dentro da obstetrícia. Como foi essa história? Essa chegada foi a nível privado. Sim. Isso, não foi dentro da maternidade. Sim. Nós idealizamos uma maternidade privada que chamava-se Centro de Perinatologia do Piauí. E nós idealizamos isso com 10 cidadãos, 10 colegas, né, médicos. E o embrião foi esse centro de perinatologia que funcionou na rua Eliseu Martins, no centro da cidade. E era uma clínica onde atendia a paciente e a gente fazia os exames de ultrassom. Mas muito limitado, porque nós só fazíamos exame de ultrassom
em gestante e paciente ginecológica. Nós não fazíamos o ultrassom geral. Uhum. Nós só fazíamos essas duas especialidades. Uhum. Mas isso foi, não me lembro bem, 70... E isso foi inovador, né? Porque não havia. Não, Né? não tinha, não tinha. Não tinha. Foi o primeiro ultrassom que apareceu aqui, Uhum. né? Depois, em seguida, veio o Dr. Pádua, né? Foi o único cidadão que chegou aqui com residência em ultrassonografia. Uhum. Dr. Antônio Pádua, Montgomery Pinheiro. Montgomery Pinheiro. Exatamente. Ele tinha já residência em Ele já obstetrícia. tinha residência, não, ele é residência em rádio- ultrassonografia. ultrassonografia. Ah, É. bem. Que aí, nesse caso, era Uma especialidade diferente, Aham, né? exatamente. Bem diferente. A ultrassonografia, ela chega a colaborar sobremaneira pelo acompanhamento do pré-natal. Na realidade, era uma coisa muito... Não, né, deu muita ciumada, porque os obstetras Uhum, mandavam as pacientes para a gente fazer o exame, uhum, e as pacientes ficavam encantadas com o exame, uhum, e depois queria ficar com a gente para uhum. continuar o Segmento. pré-natal. Isso dá uma ciumada danada, dá uma confusão. Mas veja o seguinte, esse momento, quais eram os recursos que você tinha, por exemplo, com essa ultrassonografia inicial, conseguia se identificar o feto da criança? Conseguia. Conseguia. A gente conseguia identificar. A gente não identificava sexo, né? Não Uhum. dava para identificar porque o aparelho era muito limitado. Sim. Era um Saldanha da Toshiba, eu acho que ainda hoje existe esse exemplar por aí, Uhum. né? Foi um dos primeiros ultrassom que apareceu, né? E ele tinha as limitações dele. Mas uma doença genética, uma malformação, chegava a dar um Eu diagnóstico? lhe confesso que eu não fazia isso. Ainda não E era a conseguia. única pessoa qualificada que É. tinha aqui. Então, depois foi que começaram os aparelhos de uma resolução melhor, Uhum. né? Mas com ele não tinha condição de Não tinha. fazê-lo. Nós tínhamos condição de fazê-lo aquela coisa do feto morto, Eu sei. né? Daquela coisa do aborto, ameaça de aborto, tem resto, não tem, etc. Certo. Isso fazia bem, Ok. tá? E já foi um grande progresso. E já foi um grande É. progresso. Quer dizer, o ultrassom tridimensional é que você começa a ver o rosto. Aí você tem uma definição maior, melhor, né? Evolução natural. É a evolução natural das coisas. Doutor Nascimento, o senhor também foi conselheiro do CRM durante muitos anos. Tivemos até a Durante 20 faculdade. anos, 20 anos. aproximadamente. Foi 2 mandatos, né? Como é essa experiência dentro do... Nós tivemos Que a muitos obstetrícia embates. enfrenta problemas, Muitos né? embates, né? Os embates que a gente teve, a gente se lembra muito bem, foi com relação ao problema do SUS, a maternidade deixar de atender as pacientes que eram consideradas privadas, particulares, né? Então, parece que era vereador à época, Nazareno Fonteles. O professor Nazareno empunhou essa bandeira para acabar com as internações de pacientes de convênio e pacientes privados na maternidade Evangelina Rosa. Você acha que essa porta 2 não é uma forte situação que ajuda no financiamento? Com certeza. Acredita que ainda hoje deve ser usado? Deve ser usado, com certeza, mas até conseguiram alijar do processo. Não tem isso mais, não tinha mais isso dentro da maternidade. Sim. E acho que quando foi para lá também, acho que não tem. Mas nessa experiência dentro da maternidade, o senhor acha que ela é útil em alguns outros hospitais? Vamos lá, um hospital de doença infecto-contagiosa. Se ele tivesse uma porta 2 para planos ou pacientes particulares, isso ajudaria a manutenção do hospital? Com certeza. Porque na maternidade, ele cuidava, sabe de que disso? O que ele financiava? A cozinha. O que a gente até arrecadava, porque eu também fui vice-diretor da maternidade Evangelina Rosa, por um período, e o que se arrecadava com esses pacientes,
financiava toda a cozinha, a alimentação de todo o Olha só. trabalhador. E é uma coisa Benefícios importante, todos, né? de todos. E dava uma aliviada para o próprio Estado, né? Lógico, lógico. E a maternidade sempre foi deficitária, né? Os hospitais de um modo geral. E a maternidade nunca foi, por conta disso. Certo. Né? Essa experiência você pode traduzir muito bem na condição do secretário de saúde, que foi secretário de saúde do Estado, né? Eu fui secretário de saúde no período tampão do governo Guilherme Melo, Sim. de março de 94 a dezembro de 94. E a gente, como secretário, nós terminamos uma porção de obras que no governo do Freitas Neto tinha iniciado e a gente conseguiu concluir. E ainda mais, nós conseguimos 20 ou foi 30 ambulâncias para a cidade do Piauí, na época da gente, quando foi secretário. Ambulâncias para transportar o pessoal para Teresina, que geralmente... Numa época que não havia assistência no Estado, né? Exato. Que se a gente conseguisse transferir essa assistência para alguns municípios do Estado, haveria uma eficácia maior. Com certeza, isso sim, mas não tinha. Não havia. Primeiro, não tinha nem local para isso, né? Porque as estruturas eram muito pequenas e deficitárias. E a coisa que funcionava mesmo era o transporte. Era a ambulância para trazer e voltar, etc. Alguma história interessante nisso, porque eu acho que quem vivenciou isso deve ter, com certeza, visto alguma situação que chama a atenção. O que é que a memória lhe traz como um paciente que deu trabalho? Não, na realidade, Luiz, não dá para a gente pensar assim, porque a não ser os pacientes que pariam nas ambulâncias, dentro dos carros, etc., né, que era uma coisa muito frequente, né? Mas o pessoal do interior, quando vinha para cá, era um pessoal de umas complicações maiores, com certeza. Infecções puerperais, né? Que tinha muito. Eclâmpsia, que tinha muito na época. E se tratava rotineiramente como se tinha rotina para fazer, né? Toda a maternidade impunha, a universidade impunha uma rotina para fazer, né? E sempre chegava lá para a gente mesmo, para a maternidade, dentro da parte da escola. E a doença eutrofobástica gestacional? Era uma outra coisa que era referenciada para lá, né? A gente era que tomava de conta disso. E tinha uma incidência infinitamente grande, né? Nós começamos a fazer isso durante uns 15, 20 anos aproximadamente. E depois foi transferido para o Hospital do Câncer, Hospital São Marcos. Quer dizer, nesse momento, essa doença era tratada pelo obstetra. Pelo obstetra. A quimioterapia era feita pelo obstetra. Exatamente. Nós éramos pacientes. Eu, especificamente. Depois foi transferido para o Hospital São Marcos, que era o Hospital de Câncer. Era o Hospital de Câncer, né? E eles que reivindicaram isso, né? Sim. Porque estava sendo tratado fora do hábitat natural do tratamento do câncer, né? Porque era considerado câncer. Que a mola era a mola molidatiforme, né? Que é a entidade benigna dos coriomas. Certo. E o coreoderma dextroso, que é o intermediário, e o corocarcinoma. Então, a frequência da gente era o quê? A mola, que era considerado... E a gente tratava para que não passasse para o evoluísse para o corocarcinoma. Né? Porque era frequente essa coisa. Você acredita que havia uma possibilidade de cura com essas pacientes naquela época, com aquele tipo de tratamento? Curávamos, sim. Curada mesmo, com certeza. Então, essa transferência para o Hospital do Câncer lhe frustrou? Ou... Não, absolutamente, porque isso a gente já tinha feito o trabalho da gente, né? E eles reivindicaram porque era um hospital que era categorizado para isso, né? Então era como que a gente fizesse isso para o SUS de graça, né? E eles reivindicaram porque eles tinham uma forma de cobrar diferente. Ok. A minha avaliação foi essa. Então esses pacientes passaram a ser direcionados. Quando se dava o diagnóstico, né?
Ao invés de internar lá, a mãe encaminhava para o Hospital São Marcos. Ok. Então, o paciente era transferido, ele continuaria seu tratamento oncológico lá. Oncológico lá. É. Talvez essa foi uma fase que os centros de oncologia começavam a crescer Exato. e E reivindicaram receber. mesmo isso, Aham, né? Reivindicaram que a aham. gente tem. Muito bem. Doutor Nascimento, o senhor chega numa fase da vida que agora só uma referência, Uhum. né? Que se contempla com isso e hoje repousa na Academia de Medicina do Piauí, né? Isso. Como é que o senhor sente nisso? A sensação dessa história toda, de gratidão, faria tudo de Ah, novo, com certeza, né? né? Isso é uma sensação do dever cumprido, né? Aham. A gente sabe Ia ser que. obstetra de novo? Com certeza. Na realidade, quando a gente, antes de morar na maternidade, Aham. a gente dizia que ia ser nefrologista Uhum. da nefro. Aham. Mas chegando na maternidade, aí acabou essa história, né? Porque A aqui paixão mudou. a paixão mudou. É a prática do dia a dia, porque Aham. a gente vivia nisso no dia a dia, Aham. fazendo parto, atendendo pacientes, etc. Né? Isso foi entrando até só pela prática mesmo. Aham. Né? E o que lhe faz apaixonar? É o nascimento da criança ou é o cuidado com a mãe? É O o que é que todo, pesa né? É o mais? todo. É. Veja bem, os cuidados tem que ter para você ter um produto rígido, né? Uhum. E realmente acontece às vezes alguns insucessos, como malformações, né? Uhum. Ou evolução que não evolui, a gente não tem a oportunidade de ver, porque às vezes já chega o caso consumado. Uhum. Por exemplo, às vezes o descolamento de placenta, Uhum. né? Que é uma entidade eminentemente, digamos assim, de emergência, né? Eu conto um caso de uma paciente minha que era até do irmão meu. Uhum. Eu a examinei, estava em trabalho de parto, Uhum. iniciando. Ah, vou deixar aí, vou ali em casa e depois eu volto. Uhum. E ela fez um DPP, que a gente chama, né? Certo. E pariu, o menino morreu. Uhum. Na época, é, eu não me culpei porque era uma coisa, se eu tivesse lá também tinha acontecido do mesmo Do jeito. mesmo jeito. Não tinha, não tinha outra coisa para Sim. fazer, né? Uhum. Porque a coisa é silenciosa. Quando ela se apresenta, ela se apresenta como o caso consumado. Uhum. Placenta de escola, aí vem contrações Uhum. subentrantes, né? Uhum. Mas o ato da placenta descolar acaba com a alimentação do feto, né? Então, Claro. e ali ele perece. É, Não demora 20 minutos, vai embora. naquele mesmo momento. É, É. não tem, não tem salvação, Aham. tá? Uhum. Às vezes a gente consegue. Era comum naquela época os Era comum porque deslocamentos da era uma placenta. coisa bem frequente junto ela e a pré-eclâmpsia. Aham. Porque havia uma sensibilidade maior aos pacientes pré-eclâmpsia. Ninguém sabe quem é primeiro, se o ovo ou a galinha nessa história. Uhum. Se era a pré-eclâmpsia que fazia isso ou se era a outra. Uhum. A verdade é que já existia uma associação dos pacientes com pré-eclâmpsia e descolamento prematuro de placenta. Perfeito. Me diga uma coisa, Temível. teve alguma experiência com algum paciente anencéfalo que... Tivemos muito paciente com anencefalo, muita experiência. E pacientes com outras síndromes incompatíveis com a vida, como Patô, etc., né? Sim. Até de gente conhecida, Uhum. gente amiga da gente. E nessa época não havia... O aborto não era possível. Não era possível e nem era dado diagnóstico. Sim. É porque as malformações, quando não são de membros ou de órgãos, você não tem como, Aham. nem hoje você não tem como diagnosticar. Aham. Tá? Mas a época que a gente via isso, a gente só via mesmo quando a casa estava consumada, né? Na hora do Aham. parto, né? Certo, certo. Porque era uma coisa muito... Mas o aborto E é possível nessa situação. Você acha que isso é justo? Essa foi... acho sim, veja Sim. bem. É importante, né? Porque a gente já fez alguns, Uhum. ainda dentro
quando apareceu a lei que podia fazer. Né? A gente fez alguns e passei em fetos mal formados, fetos anencéfalos, principalmente. Né? Existia um protocolo, e esse protocolo era realizado na maternidade Evangelina Rosa. Ok. Práticas médicas que evoluem com o conhecimento e a cultura de um povo, né? E isso modifica até a ação médica ao longo dos anos. Com certeza. Um enorme prazer conversar com esse brilhante médico que é o Dr. Nascimento. Com essa história riquíssima junto às mulheres e a assistência na obstetrícia, que dá até uma saudade desse tempo, né? Com a dificuldade mesmo, a dificuldade. Exato, é. O que o senhor deixaria para essa geração nova que faz essa medicina de hoje e essa obstetrícia de hoje tecnológica? A medicina, né? de hoje está muito mercantilizada. Né? A gente não vê mais aquela coisa do envolvimento do médico com o paciente. É pouco. Eu não sei se é porque é da própria coisa que acontece, a evolução das coisas, né? Mas a gente podia dizer que a relação médico-paciente é uma coisa importante. É muito, muito importante para quem está principiando, né? Não ficar só na base da técnica da coisa, porque isso aí é uma coisa... complemento. É um complemento só, né? Ela não substitui. Né? A relação médico-paciente, eu acho que ela está presente, sempre presente. Muito bem. Foi um enorme prazer. Estamos aqui encerrando mais esse Memórias Médicas Piauiense. E você que tem nos acompanhado tem visto que a riqueza desses médicos que têm acompanhado conosco aqui nessa mesa, nesses bate-papos inesquecíveis. E hoje foi um deles. Muitíssimo obrigado, doutor Nascimento, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, digo eu, pela oportunidade. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.